23 de fevereiro, sexta, lição 8, jovens. Tema: a natureza da comissão. Os apóstolos sofreram extrema tortura por causa da dolorosa posição em que foram postos, mas não reclamaram. Em vez disso, nas densas trevas e na desolação do calabouço, encorajavam uns aos outros com palavras de oração e cantavam louvores a Deus por terem sido considerados dignos de sofrer por sua causa. O coração deles foi animado por um amor fervoroso e profundo por seu Redentor. Paulo se lembrava da perseguição movida contra os discípulos de Cristo, da qual ele havia sido instrumento, e se alegrou por seus olhos terem sido abertos para ver, e seu coração para sentir, o poder das gloriosas verdades que uma vez desprezara. Ellen White, Atos dos Apóstolos, páginas 136 e 137. A severidade com que o carcereiro tratava os apóstolos não havia despertado neles ressentimento. Paulo e Silas tinham o Espírito de Cristo e não o de vingança. No coração deles, repleto do amor do Salvador, não havia lugar para a maldade contra seus perseguidores. Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 138. Quando Paulo visitou Corinto pela primeira vez, encontrou-se entre um povo que desconfiava das intenções dos estrangeiros. Os gregos do litoral eram negociantes perspicazes e, por tão longo tempo, haviam se dedicado à prática de negócios condenáveis, que chegavam a crer que a religião era um meio de enriquecer e que conseguir dinheiro, quer por meios lícitos ou ilícitos, era louvável. Paulo estava familiarizado com suas características e não queria dar oportunidade de dizerem que ele pregava o evangelho para enriquecer. Ele podia, com justiça, exigir sustento da parte de seus ouvintes coríntios, mas estava disposto a renunciar a esse direito, com receio de que sua utilidade e sucesso como pastor fossem prejudicados pela suspeita injusta de que ele estava pregando o evangelho para ganhar dinheiro. Procurava remover tudo que pudesse dar mal-entendidos para que a força de sua mensagem não ficasse comprometida. Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 222 e 223. Se formos levados aos tribunais, deveremos abrir mão de nossos direitos, a menos que isso nos coloque em conflito com Deus. Não estamos pleiteando nossos direitos, mas o direito de Deus em nosso serviço. Ellen White, Eventos Finais, página 91. Reis, governadores e pessoas importantes ouvirão sobre vocês por intermédio de testemunhos daqueles que são seus adversários, e sua fé e seu caráter serão deturpados diante deles. Mas aqueles que são falsamente acusados terão oportunidade de ir à presença de seus acusadores, a fim de responder por si mesmos. Terão o privilégio de levar a luz diante daqueles que são chamados os grandes da terra. E se tiverem estudado a Bíblia, se estiverem preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir uma razão da esperança que há em vocês, seus inimigos não serão capazes de contradizer sua sabedoria. Ellen White, Evangelismo, página 389. Injustiçados, mas não desamparados. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, verso 28. Imagine ficar preso por 38 anos por um crime que não cometeu. Isso ocorreu com Maurice Hastings, condenado injustamente por roubo, homicídio e agressão sexual em 1983. Embora nunca tenha encontrado nada que o ligasse à vítima, ele permaneceu preso de forma injusta durante todo esse tempo, sendo liberto em junho de 2022 após um exame de DNA. No dia de sua libertação, ele declarou: "Agora me sinto justificado." Nada parece ser mais cruel do que a injustiça, mas, ao meu ver, pior que a injustiça é a dor de não termos nossos direitos reconhecidos. Maurício Hastings sabia dos seus direitos e apelou à Corte Americana escrevendo uma carta para a Promotoria Distrital do Condado de Los Angeles, em 2000, pedindo que fizesse um teste de DNA, que, segundo ele,
mostraria de forma conclusiva que ele não era a pessoa envolvida com aquela morte e aquele crime. A fé, a esperança e a sabedoria deram para Maurício a sensatez e o equilíbrio de como agir e quando agir. Salomão escreveu em Eclesiastes 7 que existe tempo de estar calado e tempo de falar. O conhecimento é importante, mas, mais ainda do que o conhecimento, é o discernimento. E isso vem de uma real conexão com Deus. Assim como Cristo e os apóstolos, nós também passaremos por injustiças e perseguições civis e religiosas. O grande detalhe é a forma como responderemos a cada uma delas. Quando olho para as cartas do apóstolo Paulo e a história de Jesus, percebo claramente que as únicas vezes em que eles abriram mão de seus direitos foi quando o cumprimento de sua missão era maior do que o seu conforto ou bem-estar. O cristão precisa se defender quando passar por injustiças, mas muitas vezes precisa deixar que Cristo advogue por ele. Em alguns momentos, precisamos parar de lutar e saber que existe um Deus que luta as nossas batalhas. Diálogo aberto. Qual foi a maior injustiça que você já sofreu? Em algum momento de sua vida, quando parou de lutar por uma causa, percebeu claramente Deus fazendo justiça por você? Bem, amanhã tem mais, fim da lição. Bom dia e feliz sábado!